que você vê depois. Então, vou deixar gravando. Alguns pais solicitaram, né, o material. Então, assim, eu preferi fazer a apresentação de forma online. Eu achei uma boa ideia. E aí, vamos começar. Vou ativar aqui a apresentação de slides. Pronto. Bom, só me apresentando. Deixa eu autorizar aqui. Tem gente querendo entrar, eu preciso autorizar. Só um segundo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Só ativar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá me ouvindo, Cida? Eu não estou conseguindo adicionar pessoas. Só um segundinho, gente, que... eu vou colocar aqui no chat. Pronto. Ô Cida, só um favorzinho. Testa o seu microfone. Ah, tá bom, beleza. E agora eu fiquei com a impressão que alguém queria entrar, mas já entrou. Então ótimo. Deu? Pronto. Deu. Obrigado, gente. Então, me apresentando, eu sou André Costa, eu sou coordenador do curso de automação. Eu dou aula para os alunos somente no terceiro ano, e eu dou aula de acionamentos elétricos para o curso de automação e aula de eletrônica de potência para o curso de eletrônica. Então, os professores atuam em mais de um curso, isso é bem comum aqui no Coltec. Mas como coordenador do curso de automação, eu faço esse trabalho com os alunos do curso. O coordenador também é responsável pela disciplina de orientação de estágio, e a disciplina de orientação de estágio, ela não é apenas uma disciplina, vamos dizer, burocrática, só para ensinar a preencher documentação. Ela é uma disciplina que fala bastante sobre a vida profissional. Então, a gente tem uma disciplina muito interessante. Eu gosto muito dessa disciplina. E a gente vê resultado, né? Os alunos no primeiro ano, eles entram com uma cara, assim, muito novos, e no terceiro ano já estão pessoas já formadas, assim, praticamente adultos. Então, é bem gratificante, porque eu acabo vendo o resultado, né? Que no primeiro ano tem todas as dificuldades de adaptação, às vezes um sofrimento, mas no terceiro ano a gente vê, assim, todo aquele resultado bom do trabalho que é feito aqui. A Cida é nossa pedagoga do NUPED, né? A Cida está conosco há um bom tempo, né, Cida? Quase 5 anos. Sim. O NUPED nos auxilia, assim, em praticamente tudo. O NUPED é essencial aqui ao funcionamento do colégio. E, como eu disse, né, a Cida, ela é referência para os alunos do terceiro ano. Terceiro ano. Né, Cida? As pessoas do NUPED, elas vão acompanhando
uma turma durante os 3 anos, para ter uma referência para aqueles alunos. Então, a Cida começou no primeiro ano com uma turma, continuou, e essa mesma turma agora está no terceiro ano, né, Cida? Isso mesmo. A gente faz esse acompanhamento, né, a gente vai familiarizando com os estudantes e fica mais fácil de atender as demandas deles, né? Isso. É, então, a gente idealizou essa reunião justamente pensando é, na é, conversa, né, que a família tem que ter sobre essa decisão. Então, deixa eu passar aqui o slide. É, só um minutinho para o meu. Aqui, ó, às vezes fica um pouquinho lento. Temos aqui, ó. Opa, temos aqui, ó. Então, temos aqui os tópicos que serão abordados. Temos o estágio, o plano de carreira, é, o Enem, o diploma universitário e as documentações e prazos. Deixa eu voltar aqui, gente. O computador. Está aqui, ó, pronto. Aqui, deixa eu permitir aqui. Isso. Bom, então nós temos aqui. Vocês me perdoem um pouquinho. Pronto. Bom, inicialmente eu queria falar sobre a importância do estágio, e eu queria citar esse livro. Esse livro é um livro recente que fala sobre a juventude, focado na questão do celular, mas ele também fala muito sobre o desenvolvimento dos adolescentes. E um, uma afirmação muito interessante é ele falar que meninos que fazem ensino médio em escolas técnicas apresentam uma taxa maior de graduação e salários mais altos. Opa, deu um problema aqui, ó. Vocês estão me vendo? Deixa eu conferir aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui, ó. Peraí. A apresentação que saiu, né? A apresentação saiu, né? É. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Se tivermos algum problema. Peraí, deixa eu voltar aqui na apresentação. Peraí. Pronto, agora vai. Eu acho que na apresentação aqui não está. Aqui. Então, Pronto. será que vai dar? Agora vai. Peraí que. Pronto. Deixa eu. Isso é normal, né, gente? É, aulas Acontece. online a gente passou por muito. Agora deixa eu retomar aqui, ó. A gente vai chegar lá, pronto. Peraí. Peraí, janela. Vamos ver se vai agora. Peraí, não conseguiu compartilhar. Peraí, gente. Permitir. Peraí.
Aqui. Pronto. Ai, gente, aqui. Pronto. Agora. Hum, hum, compartilhar aqui. Hum, não está compartilhando, só um segundinho, gente. É, É só deixa eu falar nos ver. tópicos mesmo, não, André? Oi? Vai só falando dos tópicos mesmo, não? Sim, Deu sim. algum. É bom a Deixa eu gente ver. visualizar, né? Mas Sim, sim. Deixa eu ver aqui. não der. Uma última tentativa aqui, ó. Eu acho que eu vou compartilhar a tela inteira, gente. Aí. Pera aí. Ó. Pronto, agora eu espero que vocês estejam me vendo. Voltou. Ah, Agora deu. que bom. Ótimo. Bom, então, o estágio, ele é essencial no ensino técnico. Ele é parte complementar e formativa do ensino técnico. A gente precisa do estágio, que o estágio, é, a gente vai ver a importância, ele faz o aluno colocar em prática tudo aquilo que ele viu no curso e a, a, a finalização do aprendizado, ela só ocorre com a prática, né? Enquanto a gente fica na teoria, a gente não fica somente na teoria, a gente não, não sedimenta aquele conhecimento. Então, ó, eu vou aqui, ó, opa, pronto. É. Então, vamos fazer aqui, ó. É, quais são os diferenciais do estágio? Os diferenciais do estágio é que o aluno, ele pode errar, ele não tem aquela pressão de ter que entregar tudo daquela maneira perfeita, ele vai poder aprender muito colocando em prática, né, tudo que ele viu na teoria, ele vai ter o auxílio de colegas que vão é, guiar ele com muito mais cuidado que se ele já tivesse é, diplomado, e as demandas são mais simples inicialmente e graduais. É, então, o estágio ele tem um diferencial muito grande em relação a um primeiro emprego, é, iniciando por é, essa esse auxílio, né, de todas as pessoas que estão em volta na empresa para poder ajudar ele. É, quais seriam os objetivos técnicos do estágio? É basicamente o desenvolvimento profissional. Então nós temos opa, deixa eu tirar algumas coisas aqui. Ó. Por desenvolvimento profissional, a gente entende como a consolidação do conhecimento adquirido, né? O aprendizado só se completa quando colocado em prática. É como se fosse uma parede de tijolos que a gente está montando aqui no Coltec. E o estágio, ele é como se fosse o cimento que une esses tijolos e faz com que o aprendizado, ou a parede, né, ela fique firme. Então, o estágio ele atua como esse elemento de ligação entre aquela teoria que é dada numa matéria, noutra matéria, e não tem aquela união ainda. É,
ele vai aprender novos aprendizados tecnológicos, e vai realizar atividades profissionais, então ele vai ter um sentimento de realização, e vai ter a formação de currículo, que vai permitir a ele uma empregabilidade. E esses objetivos técnicos são muito importantes, mas os objetivos não técnicos, eu diria que são tão ou mais importantes quanto os objetivos técnicos. Por quê? É, contrata-se por competências técnicas e demite-se por falta de competências comportamentais, né? Isso daí é um, vamos dizer, um axioma, né? Dentro do mundo corporativo. É, as pessoas não é suficiente nós termos somente competências técnicas. As competências comportamentais é que fazem a gente se manter onde a gente está, progredir ou ficar estagnado. Então, é, dentro do estágio é onde a gente vai poder desenvolver essas competências comportamentais. É, Então, como objetivos não técnicos, a gente tem um primeiro objetivo que é que a pessoa consiga constatar se ela vai ou não seguir na área, né? Ela consegue ter uma vivência da área e aí ela pode falar se quer ou não quer seguir naquela carreira. É, o próprio desenvolvimento das competências comportamentais, que a gente vai falar mais na frente, é, a pessoa vai se inserir no mercado de trabalho muito antes do que ao término de uma faculdade, por exemplo, então ela vai ter uma vantagem muito grande. E outra vantagem é que já inicia, né, a transição para a vida adulta, né? Nós, como pais, queremos que nossos filhos progridam, eles se tornem adultos completos. Então, nós queremos isso. Eu sou pai, né? Eu tenho uma filha de 10 e um menino de 7, e preocupação é sempre assim, o futuro dos filhos. Então, quanto mais completos os nossos filhos se tornarem, melhor. É, a questão de constatação da área, né? É, a pessoa que faz um estágio, né? Ela vai ter a descoberta, né? Do mundo fora da escola, né? E vai aprofundar, né? Nos seus interesses. Então, a pessoa vai sair um pouco de um ambiente mais é, limitado, vamos dizer assim, né? Que a escola é um tanto limitado, né? E aí vai descobrir novas culturas. Eu digo que o estágio seria equivalente a quase um intercâmbio, é, porque a cultura de uma empresa é muito diferente da cultura de uma escola, né? É, a pessoa vai desenvolver habilidades, responsabilidades e independência, e ela consegue definir aquilo que ela quer para o restante da vida. É, eu, pessoalmente, eu tive muitos colegas que, no meio do curso universitário, descobriram que não queriam seguir naquela área. E a pessoa descobre isso com 22, 23 anos, aí mudar de curso, esperar se formar em outro curso, a pessoa já começa a ficar com é, um certo desespero, porque a vida vai chegando e é ruim para a pessoa descobrir isso no meio de um curso universitário. Então, sim, o estágio ajuda nisso. Deixa eu. Uai, gente, voltou aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, então nós temos aqui, ó. É,
Em relação às competências comportamentais, o que nós podemos citar sobre o desenvolvimento que alguém que faz um estágio dentro de uma é, empresa pode é, obter, né? É, a pessoa desenvolve uma autoconfiança em contraste, né, com uma insegurança e uma ansiedade, né? Que é muito importante. Eu observo que os alunos, eles têm um conhecimento muito maior, muito superior do que muitos outros alunos de escolas é, comuns, sem nível técnico, mas em certos casos, esse aumento de conhecimento aumenta um pouco a insegurança, porque é, o conhecimento, ele é um, um, como se fosse um oceano infinito. É, quando a gente conhece pouco sobre o oceano, a gente acha que é só aquilo ali, um mar pequeno, uma praia pequena e pronto, tá ótimo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que tem mais para conhecer. Então, curiosamente, o aumento do conhecimento às vezes causa uma insegurança. E é, chega um momento que a gente tem que saber fazer dar certo com aquilo que nós temos, né? E é o famoso saber se virar. E no estágio a gente percebe isso. O estágio ele permite que a gente veja que o nosso conhecimento permite é, é, fazer muitas coisas. Então, isso é excelente para a pessoa. A questão da desenvoltura, alguns alunos, eles possuem uma certa timidez, não entre os colegas, mas entre ambientes fora daqui. Muitos já me relataram que, ao fazer estágio, eles tiveram que lidar com muitas pessoas, e isso fez com que eles conseguissem diminuir essa timidez com outras pessoas. Muitas funções em algumas empresas é justamente atender chamados de clientes, anotar as, as demandas e passar para outras pessoas. Então, esse ato de lidar com muitas pessoas faz bem para a pessoa. A questão de organização, que a gente tem num estágio, né? A pessoa se organizar quanto a datas, numa empresa, né? Muito ruim você perder uma data, um prazo. No estágio que a pessoa tem um salário, ela vai ter que organizar as finanças pessoais. Isso é uma organização mais profunda, né? Não é uma organização, às vezes, só do ambiente. Que é muito importante a pessoa conseguir cumprir, né? Prazos, datas e também organizar as próprias finanças. É importante que a pessoa vai aprender também proatividade, para ter a iniciativa, isso é muito valorizado. E aqui no Coltec, felizmente, os alunos têm muita proatividade. Dificilmente os alunos aqui se contentam somente com aquilo que é dado em sala, eles sempre estão procurando fazer novas atividades, adquirir novos conhecimentos. Então, esse perfil, acho que já é um perfil aqui dos alunos aqui do Coltec, né? E é muito valorizado em empresas. Saber trabalhar em equipe, né? Ter comprometimento com aquele projeto, saber que o que foi combinado tem que ser cumprido, saber comunicar, né? E a comunicação não é uma comunicação de ser uma pessoa divertida, né? A comunicação de saber falar aquilo que tem que ser falado,
Por exemplo, se o projeto estiver com problemas, saber comunicar isso com o chefe, saber entender a questão de hierarquia, né? O chefe falar alguma coisa, conseguir cumprir, a questão de lealdade e o que seria? Retribuir, né? O que é feito. E a questão de distribuição dos ganhos, né? Num trabalho em equipe, a gente tem que saber quem trabalhou mais, ganha mais, quem trabalhou menos, ganha menos. Essa distribuição justa, né? Que faz com que o trabalho em equipe seja um trabalho saudável e que as pessoas queiram trabalhar em equipe, né? Continuar a trabalhar naquela equipe. E aí, a questão de inserção no mercado de trabalho, ao iniciar um estágio numa empresa, a pessoa vai criar uma rede de contatos, ela vai construir um currículo através da experiência que ela vai adquirindo, e isso vira o início da carreira, né? Então, assim, aqui no Coltec, os alunos já podem iniciar a carreira muito mais cedo do que o que é convencional, digamos assim, que é esperar terminar a universidade para aí passar por tudo isso que foi dito e aí começar a carreira. Vamos dizer que, assim, começar a carreira agora, a pessoa vai adiantar uns 5, 6 anos na vida. E aí nós temos aqui, ó, a transição para a vida adulta, né? A independência, né? Como eu disse, né? Essa questão, né? Dos pais, né? A gente quer que nossos filhos, né? Se integrem à sociedade, sejam adultos completos, né? E eles também têm que se sentirem úteis para a sociedade, isso é uma sensação boa, inclusive aquele livro menciona isso, um dos problemas, né, dessa geração é a falta de sentimento de utilidade, isso é bom para a pessoa, né? E uma coisa interessante, né, essa citação, né, como flechas nas mãos do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Nós, como pais, nós queremos ver os filhos voando alto, né, e chega uma hora que a gente tem que soltar, né, e torcer para ele voar bem alto e conseguir, né, fazer parte da sociedade de forma saudável. Então, isso é importante, né, para nós como pais. E agora, o que nós temos aqui na questão de procurar um estágio, né? Como eu disse, os alunos, eles têm muito conhecimento, mas eles não têm experiência, que é natural nessa idade. Ninguém espera que eles tenham experiência. Então, assim, para quem, né, desejar fazer um estágio numa empresa, nós orientamos que seja um currículo simplificado, assim, os contatos, a formação, experiência na escola, que são muito válidas. Tivemos recentemente uma competição de robótica, que os alunos desenvolveram robôs, aprenderam muito, né, mais até do que se ficassem dentro de sala. Temos outras experiências que são iniciações científicas, monitorias, qualquer experiência relacionada a uma vaga numa empresa é válida, né? Não precisa
ser muito detalhada, só colocar assim, participação na competição de robótica, monitoria de matemática, monitoria de eletrônica. Na entrevista, isso já vai ser conversado. É uma página, não, pode ser duas, né? Mas, assim, mais de uma página, assim, só se a pessoa tiver feito muita coisa, assim, na escola, porque o empregador, a empresa pode achar que é até uma enrolação, né? É coisa mais direta, que nessa fase, né, é, da carreira, né? A questão da disponibilidade. Esse é um ponto importantíssimo. No currículo, quando se fala 12 horas semanais de disponibilidade, que é o normal no terceiro ano, a probabilidade de uma empresa que não seja de alguém conhecido chamar é zero. Não se assustem com isso, porque a empresa não consegue lidar com uma disponibilidade baixa dessas. A empresa, ela tem que treinar, ela tem que dar uma tarefa, ela tem que ver se a tarefa está sendo executada, e aí a demanda do cliente já passou, aí na outra semana já vai ser outra tarefa, então a empresa não consegue lidar com essa disponibilidade baixa. São raras as empresas, todo mundo que tem alguns alunos que conseguem, isso é ótimo, tá? Mas em geral, né, pode ser o melhor aluno do Qualtech, se for uma empresa desconhecida, se não tiver ninguém conhecido lá dentro, dificilmente vai chamar. Em contraste com isso, quando o aluno coloca 30 horas por semana, 100% das empresas chamam para conversar. Então, disponibilidade é um diferencial imenso. Só que aí a gente cai na questão que essa disponibilidade maior, que seja 20 horas, né, semanais, só é possível no quarto ano, tá? Então, assim, temos estágios aqui dentro do Caltech que não precisam dessa disponibilidade toda, mas não são estágios corporativos. Então, a cultura continua sendo a mesma e perde-se muito, né, do que foi falado em questões de aprendizado de objetivos não técnicos, né? Então, isso é uma orientação importante sobre a disponibilidade, até para vocês entenderem por que um estágio no... Porque, assim, é importante pensar no estágio no quarto ano se for viável, se for o objetivo de vocês, né? Então, questão da disponibilidade. A valorização do nome Qualtech, né? O nome Qualtech, ele é muito valorizado. Então, nós precisamos valorizar o nome. De que forma? Procurando boas empresas, né? Vão ter empresas de todos os tipos, empresas que vão chamar o aluno só para preencher planilha, tirar xerox, e empresas que realmente vão atuar na área da formação do aluno. E é natural, às vezes as empresas melhores, elas demoram a chamar, e uma empresa, vamos dizer, não tão boa, chama antes, né? E aí o aluno entra nessa empresa, mas ele não deixa de procurar outras empresas boas, né? Porque o estágio tem que ser uma via de mão dupla, né? O aluno tem que ser formado, né? E o objetivo é aprender, né? É, não é a questão salarial, né? A questão salarial para alguém que nunca ganhou um salário na vida, às vezes pode ter uma certa atratividade, mas procurando
outras empresas que mais na área, acaba achando, porque o nome do Coltec é muito apreciado pelas empresas, né? Tem a questão da lealdade, né? Que quando a empresa chama uma pessoa para fazer estágio, a empresa investe em questão de documentação, tempo para fazer a contratação, tempo de treinamento. Então, assim, de certa forma, a gente procura retribuir, né, aquilo que a gente recebeu da empresa, né? Mas tem que ser uma coisa de mão dupla, né? É, Temos empresas e empresas que às vezes só é, sugam, né? Que querem só a mão de obra barata, né? E empresas que realmente querem formar o, o profissional, né? Então, assim, uma empresa que só quer a mão de obra barata, essa empresa você tem liberdade para sair a qualquer momento, vamos dizer assim. Mas uma empresa que faz o treinamento todo, quer formar a pessoa, essa empresa é bom, né, que a gente fique um tempo a mais na empresa para poder retribuir e deixar portas abertas, né? Para que seja uma coisa de mão dupla, tá? É, e eu queria, né, é, falar para vocês sobre essa questão de estágio, é, um plano de carreira. Por quê? Como eu disse, né, todos os alunos no terceiro ano já existe uma disponibilidade para fazer alguns estágios, normalmente estágios aqui dentro da UFMG mesmo, ou estágios de monitoria dentro do curso de automação. Eu mesmo sempre chamo 5 monitores para ajudar nas disciplinas. Eu coordeno o clube de robótica, que outros alunos são chamados, e tudo isso são experiências é, que contam como estágio, mas não chega a ser um estágio corporativo. Então, a gente não sai aqui do ambiente acadêmico, né? As cobranças são diferentes, os prazos são diferentes, e os conhecimentos, eles são aqueles que os alunos já estão acostumados, tá? Mas toda experiência é válida, né? Até para colocar lá no currículo, ó, eu fui monitor, fui do clube de robótica, fiz iniciação científica, trabalhei em outro laboratório aqui da UFMG, sempre, todos são válidos, tá? Mas aí, ó, nós temos algumas fases que após o ensino técnico, então, a partir do terceiro ano, né, para frente, seria o quarto ano, né, durante a faculdade e após a faculdade. Após ensino técnico, eu penso assim, um estágio em uma empresa entre 6 meses e 2 anos no máximo. Um ano já seria assim, um limite. Deixa eu ver, alguém pediu para entrar, deixa eu permitir, pronto. É, é, um estágio técnico, então, duração de 6 meses, um ano, vamos dizer que é o ideal para a pessoa aprender tudo que tem que aprender no estágio. A partir de um ano, aí a pessoa já começa a desempenhar tarefas como se fosse uma pessoa, como se fosse um trabalhador já formado, vamos dizer assim, né? Nesse momento que já tem que conversar com a empresa, ou a pessoa tem que se questionar, eu quero continuar nesse caminho, ou eu quero ir para a faculdade, né? Então, assim, a gente orienta os alunos. Eu tive uma aluna que trabalhou 2 anos, porque no caso dela o salário era até bom, mas chegou 1 ano e meio, eu falei para ela, olha, eles estão te enrolando aí, porque era aluna muito boa, organizada.
Eu falei para ela, ó, você fala que você quer crescer, fazer faculdade, e aí ou eles ficam com você contratada ou você tem que, tem que seguir sua vida aí, né? E aí acabaram contratando ela, e aí ela pôde fazer a faculdade e estar contratada, né? É, a questão do inglês, eu diria que sim, que é essencial. Inglês abre muitas portas. É, quem não estudou, não teve tempo de estudar inglês, seria um ótimo período para ficar melhor no inglês. Porque o inglês, eu não coloquei nenhum dado aqui, mas o inglês, ele, em geral, quem tem inglês acaba tendo salários melhores. Então, inglês é um diferencial, tá? É, e nesse meio tempo, tem um estudo para o Enem, né? É, os alunos aqui do Caltech, eles não têm uma preparação formal para o Enem, mas eles já foram selecionados num vestibular no 9º ano. É, eles têm um treinamento de raciocínio e lógica muito grande aqui, e então eles já estão afiados para o Enem, né? Eles conseguem, assim, em pouco tempo, pegar o que precisa para o Enem, né? Diversos alunos, diversos casos que eu tive, assim, professor, eu não vou tentar Enem aqui, não, a sério, vou só para ver como é que é. Aí vai passando tempo, vou estudar aqui uma semana ou duas, passa o Enem, passa o resultado, de repente, professor, passei no Enem. Os alunos aqui realmente são muito capazes. Então, assim, aí eu até brinco, né? Nossa, você estudou 2 semanas, passou, imagina se estudasse um mês, né? É uma coisa muito interessante aqui com os alunos, né? Mas, assim, em questão do Enem, vocês não precisam se preocupar com se meu filho vai passar. Se sentar para estudar, ele passa. Temos um treinamento aqui de redação muito bom também, né? Faz um diferencial danado a redação. Então, assim, junto com esse raciocínio afiado deles, eles têm, assim, plena capacidade de passar no Enem, né? Se dedicarem um pouco. Depois, né? Seguindo, né, um plano de carreira, esses alunos aqui, dificilmente eles vão se limitar a seguir uma carreira de técnico, né, por causa dessa capacidade plena que eles têm. Então, é, lá para os 20 anos, eles já vão estar entrando na faculdade, né, com essa clareza, né, maior, eu quero essa carreira mesmo. E aí tem a opção de continuar como um técnico de automação ou ser contratado, né, na empresa e é, estar na faculdade e no trabalho, né, ao mesmo tempo, ou estágio no nível superior, que aí seria um... Aí tem que ter um certo cuidado, porque algumas faculdades de curso diurnos, elas só permitem que o aluno, né, do curso superior inicie algum estágio a partir do 4º semestre, tá? Então, a pessoa que já está no embalo, ela vai ficar um pouco parada, vamos dizer assim, né? Até o 4º semestre, né? É óbvio que ela vai poder procurar outras oportunidades dentro da faculdade, laboratórios, por exemplo, se estiver aqui na Federal, muitos alunos muito bons no 1º semestre já procuram alguns laboratórios para fazer algum projeto de iniciação científica, né? Então, como eu disse, né, os alunos aqui não são de ficar parados.
Em cursos noturnos, a partir do primeiro semestre, muitos cursos noturnos permitem o estágio, né? Lembrando que o estágio só pode ser feito com a matrícula do aluno em alguma escola. Não é possível fazer estágio sem estar matriculado em alguma escola, né? Seja o Coltec ou seja a faculdade, né? Então, assim, se não tiver ou no Coltec ou na faculdade, aí é impossível mesmo fazer estágio. Aí é só trabalhar mesmo como técnico, né? Ou emprego comum. E aí nós temos, após a faculdade, uma pessoa que teve esse percurso, ela já vai ter um baita de um currículo, um emprego já consolidado, vai ter uma rede de contatos, e assim, aos 30 anos, né, a pessoa já está perfeitamente inserida na sociedade, já está com a carreira, já está independente. Assim, uma coisa boa, né, que nós como pais desejamos, né, para os nossos filhos, né, que eles já estejam totalmente independentes nessa fase da vida, né. É, e para ilustrar o que eu queria dizer sobre o Enem, nós temos aqui, em 2023, nós tivemos 32 alunos, né, no terceiro ano, e dos que responderam, eu tive resposta de 17 aprovados em primeira chamada, e vários com esse perfil de poucas semanas de estudo, né? É, em 2024, eu tive mais respostas, né, diretas, assim, rápidas, né? 21 aprovações diretas e sendo 15 federais, né? O FMG, o FOP, o FJF e FMG. Então, assim, é uma taxa imensa se a gente pensar que o Coltec não é um preparatório para o Enem. E aqui é uma propaganda, né, do desempenho do Coltec. É porque a gente comemora, né, a gente fica feliz quando os nossos alunos passam, né. É, em BH foi o segundo lugar entre escolas públicas, quinto lugar em Minas Gerais e oitavo no Brasil. Então, assim, temos professores excelentes aqui, é, mas os alunos também são excelentes. Então, a gente fica muito feliz, né, de participar é, na formação desses alunos, né. É, e aí, é, isso mostra, né, que o potencial dos alunos do Coltec para passar no Enem assim, é muito grande. Então, a gente pode pensar em gerenciar, né, a carreira, né, planejar a carreira dos alunos. E aí, novamente, né, falando sobre diploma, né, porque eu vejo também muito é, desejo, né, de ter o diploma, né, o papel ali, é, em contraste com ter a experiência e o aprendizado. Por quê? É, aqui a gente tem uma reportagem dessa revista Ensino Superior falando sobre isso. Aí depois, quem quiser, acessa lá. É, o, o, o número de pessoas diplomadas aumentou muito entre 2012 e 2023. Porém, o salário não refletiu isso. Então, vamos ver aqui ó, só alguns dados dessa reportagem. Entre 2012 e 2023, tivemos aqui ó, um aumento de 84% no número de diplomados. Passou de curso superior, né? De 13% para 24%. Então, sim, praticamente dobrou. É, o desemprego para quem tem diploma, ele é menor para quem tem somente ensino médio ou fundamental, tá? Na faixa aqui dos 4%, tá? E aí a gente vê que a ocupação das pessoas diplomadas é
majoritariamente ensino, saúde e direito. Aqui em sexto lugar, nós temos pessoas diplomadas que estão na área de vendas, tá? Isso vai ter uma explicação no próximo slide aqui, que nós temos aqui, ó, um, um, não é bem nesse aqui, ó, esse aqui, ó. O que nós temos? Uma pesquisa, né, citada nessa reportagem aqui, ó, de 67 mil formados há 2 anos, né, foi uma pesquisa de 2018, então 16, 17, 18, 9 mil trabalhando na área, né, apenas. E existe, então, um descompasso entre a oferta e os postos. Então, muita gente tem o diploma, mas não está trabalhando exatamente naquela área que formou. A taxa de participação, né, dos diplomados. O que é a taxa de participação? É a razão entre as pessoas trabalhando e as pessoas em idade de trabalhar. Então, se tem 100 pessoas em idade de trabalhar, em relação aos diplomados, 83 estão trabalhando aqui em 2023. E o que isso quer mostrar, né? É que entre 2012 e 2023, apesar do diploma ter aumentado, a taxa de participação esteve constante. Né? E o país, né, a gente sabe, ele não passou por uma pandemia, teve um desenvolvimento, mas as pessoas diplomadas, a oferta, né, de pessoas com diploma aumentou muito em relação ao número de vagas disponíveis. Aqui a gente tem uma demonstração disso que reflete no salário. O salário das pessoas diplomadas, de 2012 para cá, o valor médio, ele não cresceu, apesar da inflação. Ele passou de 7 mil para 6 mil, mostrando que o mercado, né, as empresas não conseguiram absorver todo essa formação extra. Então, assim, o que nós temos aqui, ó? O diploma, ele atualmente, ele está com um valor um pouco menor, porque a gente tem um excesso de pessoas diplomadas para basicamente o mesmo número de vagas, né? O número de vagas não saltou esse número todo, né? 84%, né? Como a gente observou o salto dos diplomas, né? Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas em trabalhos, em postos inferiores à qualificação. Aí, até citado, que a gente está tendo um país de assistentes administrativos com ensino superior. Então, assim, o diploma é bom, garante emprego, né? Mas ele não aquele valor que ele tinha antigamente. Vamos pegar aqui, ó. Antigamente a gente tinha, assim, uma raridade, né? Uma pessoa tinha diploma. Então, o diploma era praticamente uma turbina, né? Você sentava em cima e segurava, né? Porque decolava. Hoje em dia, ele se tornou habitual e ele está mais como se fosse uma porta, né? Aberta e fechada. O que é uma porta? Se a porta está fechada, você não passa e não progride, né? Mas se a porta está aberta, quem tem que se esforçar para progredir é a pessoa que passou pela porta. Não vai ter uma impulsão do diploma. A impulsão vai ter que vir da própria pessoa, né? Por isso que eu estou falando sobre essa questão de carreira.
Agora sim, entrando nos últimos pontos da apresentação, temos então a questão dos prazos, né? Então temos dois caminhos. Os alunos que vão fazer estágio no terceiro ano e já vão pegar esse estágio e já vão entrar na faculdade no ano seguinte, né? No ano passado, 2024, alguns alunos fizeram isso. Fizeram estágio no terceiro ano. Em novembro, dezembro, já solicitaram a documentação, que é o histórico escolar, né? Com estágio concluído. Em novembro, a gente tem o seminário de estágio. Então, novembro de 2024, foi feito o seminário. Meio de dezembro, eles já solicitaram a documentação. Início de janeiro, a UFMG já chamou, já tinha que estar com essa documentação, tá? Então, assim, a pessoa tá certa que quer aquilo. Na hora que a pessoa solicitar o histórico escolar, aqui, ó, próximo aqui, ó, ele não vai poder mais fazer estágio pelo Coltec, porque vai ser dado uma sinalização para o desligamento da pessoa aqui no Coltec, tá? E aí, a pessoa pega a documentação, pode fazer a matrícula na faculdade, né? Só que ela perde o vínculo com a escola. Aí não pode mais fazer estágio do nível técnico, tá? Aí ela já vai ter que entrar na faculdade, dentro da faculdade, fazer o estágio permitido, no período correto, tá? O histórico, ele demora uns 30 dias para ser emitido, mas o histórico escolar, ele vai ter uma linha dentro do histórico constando, cumpriu o estágio obrigatório, está esperando o diploma. As faculdades aceitam isso de forma temporária e depois de 6 meses ou até um ano, a pessoa tem que apresentar o diploma oficial, senão ela perde a vaga na faculdade. Então, tem funcionado assim. As pessoas, no final do ano, elas já solicitam esse histórico escolar, desligamento, a documentação oficial, e em janeiro já está com a documentação pronta para fazer matrícula, tá? Então tem que ser decidido em novembro, dezembro, tá? Quem já tem algum estágio de terceiro ano, tem que decidir em novembro, dezembro se vai pedir o desligamento. E em novembro e dezembro não tem a resposta do Enem. Então é uma coisa meio assim, no escuro, tá? Mas se a pessoa já decidiu, não quero fazer estágio em empresa, vou solicitar aqui, se eu não passar, vou ficar só estudando no ano seguinte, né? E aí, o diploma, né, ele vai ser emitido depois, mas as faculdades aceitam, então, o histórico, tá? Aqui nós temos, então, aqui, cronograma ideal para solicitar histórico. É início de dezembro, e o seminário, ele é no final de novembro, do terceiro ano, tá? Lembrando que, para quem estiver no segundo ano e quiser fazer estágio no terceiro, o estágio só conta a partir da matrícula no terceiro ano, tá bom? Não adianta fazer estágio, iniciação científica, monitoria no segundo ano, que isso não vai contar como estágio, mas conta no currículo, tá? Então, sim, não é uma experiência perdida. E estágio na faculdade, atentar para isso, né? Curso diurno. Em geral, a partir do quarto período, permite fazer estágio não obrigatório, tá? E o estágio obrigatório seria mais ou menos no oitavo, nono período. Curso noturno, a partir do primeiro período, vários cursos noturnos permitem isso. O curso noturno, às vezes, tem um perfil mais
é, menos acadêmico, mais corporativo, vamos dizer assim. E é isso, gente. O que eu queria falar para vocês. Eu é, queria apresentar para vocês essas é, ponderações, né? Porque temos alunos que estão agora no final do terceiro ano, que vão é, ou solicitar, né, o desligamento e já entrar na faculdade, ou vão fazer procurar algum estágio no quarto ano. E temos alunos do segundo ano que também vão decidir se vão fazer estágio no terceiro ano e ou no quarto ano, né? Para os alunos de terceiro ano, talvez eles já tenham decidido, né? É, mas fica aí a, o, os benefícios, né? Que tem um estágio no quarto ano, para vocês pensarem. E para os alunos do segundo ano, é, temos a questão também que o terceiro ano é um ano bem intenso. Que se a pessoa cogitar fazer um estágio no quarto ano, ela vai ter um terceiro ano um pouco mais tranquilo. Talvez possa fazer um estágio aqui dentro, monitoria, participar do clube de robótica, mas não usar esse estágio para solicitar documentação final. É, e aí a pessoa tem certa liberdade, né, de dedicar mais aos estudos do terceiro ano. O terceiro ano ele tem muitas disciplinas técnicas, tá? Pode ficar pesado fazer tudo ao mesmo tempo. E então, é, gostaria de abrir para vocês, é, se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, estamos abertos. E obrigado aí por terem assistido a apresentação. Pronto? Pode falar? É, o seu microfone, eu não tô te ouvindo. Será que você consegue colocar um microfone? Deixa eu ver, eu não. Você tá com a mão levantada, mas não. Aqui, ó. É, pronto. Aqui, ó, uma mensagem. Vamos ver aqui, ó. Pode passar mensagem, gente, escrever. É, assim, ó, vou enviar, né? Vou deixar. é, vou enviar para os alunos, né? E para o Nuped, para eles poderem divulgar nos canais. Sim, inicialmente será pelos alunos que a gente vai divulgar, né? Junto aos representantes de turma, e aí vou pedir para eles divulgarem para os colegas, tá? E também passar um e-mail, né? Pelo próprio e-mail, acho que vai ser melhor, né, Cida? A gente envia um e-mail com o link. Eu vou subir essa apresentação para o YouTube, aí fica mais fácil de ser assistido. Tá, pode falar agora. Ah, aqui, ó, Splendor. Splendor, eu não tô ouvindo. Será que tá com algum problema no microfone? Deixa eu ver aqui. É, vamos ver. Acho que eu não sei se eu mexi no microfone. Se estiver tentando falar, gente, e não estiver conseguindo, pode falar no chat também, tá? É,
Aqui. É, temos aqui. É, Paulo está aqui também, né, Paulo? Muito bom. Um dos participantes, né, do Clube de Robótica. É, muito bom. Agora, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos ver, Silvia. O aluno que está fazendo iniciação científica, conta como estágio? Conta. Desde que esteja no terceiro ano, tá? É porque tem iniciação científica no primeiro, no segundo e terceiro ano, tá? Mas só vai contar a partir da matrícula no terceiro ano. Então, isso ocorre lá no final de dezembro, né? A partir daí que vai realmente contar, tá? E aqui, ó, iniciação aqui, ó. Iniciação científica, então, como é que é feito? A iniciação científica não é um estágio formal. Existe uma requisição de aproveitamento para tornar a iniciação científica uma equivalência de um estágio, tá? E isso é feito ao final da iniciação científica. Porém, quem for fazer iniciação científica tem que conversar comigo para falar quais atividades vai fazer para eu poder dizer se aquela iniciação científica vai ser contada como estágio, porque tem que ser um estágio que tem que ser uma iniciação científica que esteja dentro da área de automação. Então, ela tem que ter ou uma das três, né, áreas, né, que seriam eletrônica, programação e automação, ou as três áreas juntas, né, ou pelo menos uma das áreas. A Cida precisa sair. Obrigado, Cida. Muito obrigado. Se a gente tiver perguntas, depois a gente manda para você. E eu vou pedir para a Cida encaminhar para vocês, tá? O link. André, boa noite, gente. Valeu, Cida. Tchau. Agora, vamos ver aqui, ó. Então, iniciação científica conta como estágio, tá bom? Ao final, tá? E aí a pessoa tem que meio que avisar para mim qual que é a área da iniciação científica para eu falar assim, ó, ok, pode fazer que vai ter equivalência no final. Agora, vou passar para Splendor. Vamos pegar aqui, ó. Para solicitação do histórico, qual setor e contato? A seção de ensino, tá? A seção de ensino está na entrada do Coltec à direita, em frente à portaria. Aí é só solicitar o histórico, e para ser um histórico válido, né, para a faculdade, tem que ter a participação no seminário que vai ocorrer agora no final de novembro, tá? Aí o aluno, ele já vai ter que ter cumprido o estágio, provavelmente, né, essa pergunta um aluno de terceiro ano, ele vai ter que entregar o relatório, vai ter que participar do seminário, e depois de participar do seminário, eu vou emitir uma aprovação que vai para a sessão de ensino, e aí a sessão de ensino emite o histórico com a aprovação no estágio, que é válido para a faculdade, tá? Então, final de novembro, aí já tem uma semana depois a emissão, e aí já pode pedir o histórico, mas tem que ter um relatório e a participação no seminário, tá bom? O contato é só digitar no site do Coltec mesmo, é seção de ensino. De cabeça tem, eu me lembro, sensino@teacoltec.org. O telefone eu não sei de cor, mas é só procurar lá. Então, aqui, ó, tivemos aqui, ó. Aqui, ó. Se o aluno fizer estágio no Coltec, depois não poderá fazer empresa? Pode. É só ele não solicitar o desligamento nem o histórico, tá?
Então, é, fez o estágio, fez iniciação científica, fez monitoria, simplesmente ele não vai utilizar aquilo como um pedido para emitir o histórico para a faculdade, tá? E aí, ele, importante, né? Ele tem que fazer a matrícula no quarto ano, tá? Isso ocorre também final de dezembro, meio de dezembro para frente. É um procedimento bem simples. É, se a pessoa tiver algum interesse, faz a matrícula fácil e depois solicita histórico, alguma coisa do tipo, né? E aí não precisa esperar o quarto ano inteiro, né? A qualquer momento do quarto ano, se a pessoa tiver condições, né? Tiver cumprido estágio, feito um seminário, entregue relatório, e ainda estiver em tempo, né? Ela pode solicitar o histórico, mas aí pode ser que a sessão de ensino não consiga entregar a tempo de, da matrícula da faculdade, tá? É por isso que é importante que quem já está definido que quer fazer faculdade, já no até metade de dezembro já faça esse pedido, tá? Mas, então, assim, ó, fazendo estágio no Coltec, pode fazer em empresa, não tem problema nenhum. É até assim, bom se a pessoa fizer alguma atividade extra aqui no Coltec, que o currículo fica melhor, né? Mas, assim, os alunos do Coltec, quando escrevem lá, Coltec, disponibilidade de 30 horas, as empresas já chamam, assim, praticamente na hora, tá? Então, é bom para o aprendizado mesmo, né? Igual foi o clube de robótica, foi, assim, excelente. As pessoas chegam lá, fala que participou de uma competição de robótica, que desenvolveu um carrinho. Quem está entrevistando vai ver que a pessoa entende de programação, entende de desenvolvimento. Então, é um negócio muito interessante. Temos aqui, ó, quanto tempo dura a iniciação científica? Aqui, ó, como é feito... Não, vamos pegar aqui, ó, a Cida saiu. Primeiro, Ângela Viegas. Como é feita a seleção para iniciação científica? É, depende muito do laboratório da UFMG que está oferecendo iniciação científica. Normalmente é no boca a boca, um professor fala para outro professor aqui do Coltec que está abrindo, que está precisando de alunos de iniciação científica, e o professor fala, não tem nada assim, não tem um canal assim de divulgação muito certo, não, porque normalmente, através desse método, o laboratório que está precisando já preenche as vagas muito rápido. Então, nem tem interesse em divulgar assim muito, porque costuma preencher muito rápido. Então, é meio que no boca a boca. Joel, boa noite. Aí, só continuando aqui, né, na pergunta da iniciação científica, quanto tempo dura? Tem que durar 320 horas. O estágio obrigatório, ele é muito breve aqui para conseguir o diploma. Lembrando, né, que se não tiver estágio, não tem diploma, não tem jeito, tá, gente? Tem que ter o estágio. Então, qualquer experiência é válida, né? Mas sem estágio, não tem diploma. Então, como eu disse, né? A proposta é um estágio que a pessoa vai iniciar a carreira, aprender muitas coisas, né? Mas se a pessoa não fizer nenhum estágio, não adianta, nem juiz consegue emitir diploma aqui, entendeu? Tem que ter estágio. E que seja, né, um estágio simples. Por exemplo, aqui dentro da federal, na iniciação científica, monitoria, tudo isso é válido. O projeto de ensino, que foi o clube de robótica, tá? É válido o suficiente.
tá? Mas não deixem de fazer. E são 320 horas. Então, a iniciação científica, ela, ela, é, como é que vai ser contado essas 320 horas? Normalmente, a pessoa, o aluno, né, vai no laboratório, cumpre determinado horário, que não precisa ser é, um horário no relógio, e o professor de lá, ele dá o atestado, ó, esse aluno veio aqui em tal período e cumpriu as 320 horas. E é isso, não tem nenhum questionamento, porque é a palavra do professor, né? Se ele falou que é 320 horas, é 320 horas, tá? Então, é isso. Normalmente funciona assim, a iniciação científica, aqui dentro. Lembrando que a gente teve umas perguntas na outra reunião, é, existe o Coltec, e o Coltec está dentro da UFMG. Mas dentro da UFMG existe, por exemplo, a Escola de Engenharia, que não tem nenhuma ligação com o Coltec. E a Escola de Engenharia tem diversos laboratórios que chamam alunos do Coltec para trabalhar lá, ou iniciação científica ou estágio mesmo. E aí são entidades diferentes, tá? Então, estágio no Coltec, ele existe, comigo tem monitor, tem pessoas, tem alunos no clube de robótica, e estágios na escola de engenharia, tem outros estágios, iniciação científica. Tem alunos fazendo estágio na escola veterinária, é, com automação. Então, tem que fazer algum controle de alguns ração, alimentação dos bichos. Então, está dentro da automação. O estágio só precisa ter ou eletrônica, ou programação, ou automação, ou as três juntas, tá? A gente não tem como limitar muito, né, um estágio. Outra coisa é, assim, é, a pessoa pode sair do estágio e ir para outro, né? Se está vendo que não está aprendendo, é assim, ó, eu tô aqui para aprender, não tô aprendendo, vou para vou procurar outro estágio. Isso daí é o que eu disse, a questão de lealdade, né? É, se não tem nada sendo investido no aluno, ele também não precisa se fixar naquele estágio, né? Ele tem total liberdade ali, né? A questão da lealdade é uma coisa assim, para deixar portas abertas, né? É, mas se a empresa não oferece nada, tem total, é normal sair assim, né? Agora vamos ver, Joel já saiu, obrigado. Lara, o aluno que fez estágio fora do Coltec, pode fazer estágio novamente fora do Coltec? Pode também, tá? Pode também, ele é só não apresentar esse estágio como sendo um estágio para solicitar o histórico escolar para matrícula na faculdade, tá? Mas deixa avisado, né? Porque às vezes o aluno faz um estágio, apresenta o seminário, envia o relatório, aí, por um acaso, eu envio a aprovação para a sessão de ensino, aí a sessão de ensino já começa a querer desligar o aluno. Então, é bom deixar avisado na sessão de ensino, ó, esse estágio aqui eu não quero que seja utilizado como meu desligamento aqui no Coltec. Eu quero manter o vínculo, tá? E aí, importante, né? Fazer a matrícula, tá? Porque tem que estar matriculado para fazer o estágio. Então, a matrícula no quarto ano é um ato mais burocrático. Faz a matrícula, sim ou não, e pronto, está feito. A qualquer momento, né, se tiver um estágio já, por exemplo, a pessoa é, é, fez matrícula no quarto ano. Aí, lá em março, já terminou o estágio, conseguiu apresentar de forma individual, entregou tudo e quer desligar. Consegue desligar, tá bom? Então é isso. Consegue, então, né, Lara, fazer estágio novamente fora do Coltec.
tá? Agora, Ângelo, a iniciação científica é remunerada? Não. Depende muito de ter um edital que libere alguma verba para iniciação. Então, assim, temos alunos trabalhando num projeto que envolve verba estadual de otimização de rotas de ônibus escolares, aí tem muito dinheiro disponível lá. Então, nesse caso, tem sim algum salário, né, alguma remuneração, mas de forma geral, a iniciação científica aqui não é, na UFMG e no Caltech não são remuneradas, tá? Mas aí as iniciações científicas não remuneradas, então, existem muitas. Elas vão contar como estágio, tá? Mas 99% das vezes elas não são remuneradas, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Ângela, de novo, ó. Depois da conclusão do terceiro ano, qual o prazo máximo para realização do estágio? Então, isso não é uma questão nem do estágio. O aluno tem 5 anos para formar no Caltech. Isso, assim, os casos típicos, né? Então, normalmente são 3 anos de disciplina, né? E ainda teria mais 2 anos para fazer o estágio, né? Então, mas se a pessoa tomou uma bomba, por exemplo, aí terminou as disciplinas em 4 anos, ela vai ter mais 1 ano de tempo disponível para fazer um estágio numa empresa, tá? É, então, é, eu acho que, assim, não me lembro, assim, de alguma outra é, informação para agora, importante, mas é isso, deixar claro para vocês. Quem conseguir, muitos alunos aqui conseguem fazer estágio no terceiro ano, nesses formatos. Estágio com professor, um ou outro professor aqui do Caltech, chama alunos para trabalhar em algum projeto específico, e aí é um estágio formal. O estágio tem toda a documentação de estágio. Muitos outros alunos trabalham em iniciação científica, e essa iniciação científica vai ser validada depois do término, tá? Então, a atividade tem que ser conversada e combinada com o coordenador, para o coordenador falar assim, ó, não, essa iniciação científica está na área, vai ser validada, tá? Aí temos monitorias, que são válidas como estágio também, são do curso de automação, tem monitorias do curso eletrônico também, todo curso aqui do Caltech tem monitores, né, tem verba para monitoria, é uma verba pequena, tá, 200, 300 reais, né, mas é um estágio válido. E temos estágios como participação em projetos de ensino, que foi o caso do Clube de Robótica, tá? Mas o Clube de Robótica é um projeto pedagógico e tem vagas limitadas, tá? São alunos selecionados, né? O Paulo participou. E como é um projeto de ensino, pode ser validado como estágio, tá? Mas, assim, é uma participação na competição de robótica, né? Por mais que tenha levado 6 meses de desenvolvimento, não vai ser contabilizada, porque oficialmente não é um projeto de ensino, não tem uma ligação com nenhum professor, tá? E aí temos os estágios em empresas, né, que no terceiro ano não são muitas pessoas que conseguem, tá? Porque é difícil mesmo, a empresa, muitos pessoal de empresa já me falou assim, nossa, a gente não consegue lidar com 12 horas, tá? É difícil demais, a gente recebe uma demanda, na outra semana já tem outra, aí essa pessoa de 12 horas não tá aqui, aí perde o bonde, vamos dizer assim. Então a empresa não sabe como lidar, né? Mas a partir de 20 horas, as empresas todas começam a chamar, tá? 30 horas aí
é um custo-benefício, tem que ver se compensa para a pessoa, né? É, se ela quer investir 30 horas para aprender muito, né? E tivemos muitos alunos aqui que trabalharam em empresas, agora estão sendo contratados, estão conseguindo, né, trabalhar e na faculdade também. Então, assim, são muitas. é, é, tem, você vê assim, né, a pessoa assim, já se desenvolvendo. Então, assim, no mínimo, se a pessoa é, fizer um estágio desse, ela vai ter um crescimento grande, né? É, e a pessoa vai conseguir entrar na faculdade assim, mais focada, pelo menos, né? E que vai ser muito válido, né? Porque dentro da faculdade, a pessoa vai achar estágios melhores, porque ela já tem um treinamento do curso técnico, já tem uma experiência, então facilita para a pessoa é, dentro na faculdade. Então, assim, é, tem muitos pontos positivos, né? Mas é uma coisa que tem que ser pensada aí é, entre vocês, né? Por isso que eu quis chamar vocês para explicar, tá? Porque às vezes a gente fala aqui com os alunos, mas os pais estão preocupados assim, entrar na faculdade, é, e às vezes não vem um potencial, né, que o filho de vocês tem, né? É, porque o, esse descoberta, né, esse intercâmbio, né, é enriquecedor. No mínimo, a pessoa é, entra na faculdade é, com muito mais afinco, vamos dizer assim, né? Em vez de perder tempo dentro da faculdade, né? Acho que o medo de nós pais é o aluno, o filho, demorar, né, a engrenar na vida, né? É, mas aí tem que, né? É o que eu falo também, né? Às vezes, do outro lado, a pessoa começa a trabalhar demais e esquece, né, que tem que ter o diploma superior, sim, porque senão chega um momento que barra mesmo. Mas se a pessoa faz tudo direitinho, pega um diploma rapidinho, né, ela tá bem colocada, né, no mercado. Então acho que é isso, né? É, bom, obrigado, Ângela. Boa noite. É, eu tenho mais um tempinho, gente, mas eu acho que deu para esclarecer. Se alguém tiver mais uma dúvida, pode é, colocar aí, pode falar, é, ou digitar, ou pelo microfone mesmo. É, Se não, eu só tenho a agradecer, parabenizar vocês, né, pelos filhos. É, e qualquer coisa, vocês podem passar e-mail para o Nuped, vocês podem passar e-mail para mim também. Meu e-mail, vou deixar aqui, André SL Costa, arroba teiacoltec.org, tá? É, mas se ligar para o Nuped e pedir o meu e-mail, eles vão informar, né? Então, o Nuped é uma referência boa aqui, né? Como eu disse, dá um suporte imenso, tá? E agradecer e estamos aqui à disposição, ok? Bom, então, é, boa noite a todos. Até a próxima. Vou pedir para o Nuped enviar o link para vocês, tá bom? É, boa noite, Paulo, Cauã, Lara e Kaká. Acho que é isso, né? Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu.
Pronto. Acho que eu vou encerrar aqui, gente. Muito obrigado. Deixa eu pausar a gravação.